Olá, tudo bem? Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, planeta, boa noite, mundo. Hoje é um dia especial, porque é um dia de vida inteligente. Boa noite a todos os nossos amigos de todo esse grande Brasil, que sempre nos auscultam, nos assistem às quintas-feiras. Hoje nós temos um assunto muito importante, como todos aqui que a gente apresenta no Vida Inteligente, mas nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2009. 2 dias atrás, só para a gente recordar aqui, foi comemorado, já falamos aqui diversas vezes no Vida Inteligente, foi comemorado o aniversário da chegada, ou vamos dizer, a tão esperada chegada do Avatara. O Avatara que alguns esperam, a Igreja Católica espera, os católicos esperam a volta de Jesus, os muçulmanos esperam a volta de Muhammad, os ortodoxos também do Christos, e assim vai. Para os exotéricos, para aquelas pessoas, vamos chamar assim, da nova era, elas esperam a volta de Maitreya. Algumas ainda esperam, outras já sabem que ele já está aqui entre nós. O que é esse entre nós? É muito relativo, o fato dele estar aqui na superfície ou não, se apresentando. Não vai ser assim, não foi assim. 24 de fevereiro de 1949, ele completou nesse dia 24 passado 60 anos de idade. Mas essa idade também, ela é relativa. Nós sempre falamos aqui, nós aqui da superfície, do plano tridimensional, nós ainda estamos presos no aspecto tempo. O que é o tempo perante o sempre que a gente fala aqui? Então, só para comunicar, as pessoas que eu compartilho isso, nós já falamos aqui no nosso programa, e as pessoas me indagam depois, seja por e-mail, Grego, vocês falam que já voltou, mas cadê? Ele já apareceu? Não apareceu ainda. Por que não apareceu ainda? Eu não sei. Deve ter suas razões. Os avataras que precederam Maitreya, vamos chamar assim Maitreya, cada um dê o nome que quiser, o nome que espera, o importante é que esse ser ungido, ele está aqui entre nós, não é para nos salvar de nada, absolutamente, não é para nos redimir. Eu acho que ele está entre nós aqui, vamos dizer, é para fazer com que nós galguemos mais um degrau dentro da escala da evolução, chamamos assim. Podemos passar de um sistema para outro, de um mundo melhor, como todos nós sonhamos. E não podem ocorrer os problemas que ocorreram com os avataras passados, que a gente cansou aqui, cansou não, a gente nunca cansa. Já falamos de Krishna, de Buda, de Zoroastro, de Jesus, de Shiva, de todos aqueles que precederam. O último que nós tivemos, que foi o caso de Yoshua Ben Pandira, todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Falava de paz, falava de amor, falava de fraternidade, todas aquelas coisas lindas, e acabaram crucificando-o. Hoje eu pergunto, se aparecesse o Avatar, o Maitreya, se ele estivesse aqui na superfície, e se anunciasse como tal, qual seria o nosso comportamento? Como seria o comportamento da humanidade? Pergunta você para você mesmo. Nós o crucificaríamos de novo? Nós estaríamos... Como é que a gente agiria? Os católicos, maravilha, chegou. Mas, puxa, ele não veio como a gente esperava. Não veio entre as nuvens, não veio os anjos tocando trombeta, não foi anunciado, ele não é assim, é um falso profeta. Então, e os muçulmanos? Não, esse aí não é Muhammad de jeito nenhum, ele não fala nada assim dessa forma. E as outras pessoas que esperassem, então, o que aconteceria? Ele é um falso, nós vamos... nada disso, então causaria, creio que um conflito muito grande. Mas a lei é sábia, a lei é muito sábia. E eu aprendi aos 58 anos, quase 58 anos, o greguinho afoito, o greguinho cobrador, aquele greguinho ansioso, o greguinho hoje aprendeu a ser um greguinho zen. Zen pressa, zen vontade de antecipar as coisas. Então, só para a gente rememorar, foi dia 24 agora, e vai nos dar um prefácio também, porque o nosso convidado esteve no local sede, vamos dizer,
onde teve uma celebração dessa data. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Só peguei o final. Você pegou o final? Como você pegou o final? Você não estava prestando atenção no que eu estava falando? Não, é que eu cheguei agora, atrasado. A câmera está focada no grego e eu acabei de colocar o microfone aqui. Ó. Então, eu quero saber, antes de mais nada, boa noite, prazer em tê-lo aqui novamente conosco. Deixa né? eu encher um pulmão de oxigênio antes. Né? Tá bom? Foi bom, é bom você estar aqui de volta, né? Qualquer Obrigado, viagem é uma viagem, então a gente sabe. E eu quero saber, antes de mais nada, como foi a viagem? Tranquila. Como foi a celebração? Também tranquila. É? Tudo certinho. Nada mais a declarar, então? Mais no final. Mais no final. Então tá bom. Então hoje nós escolhemos, feito essa introdução que eu falei sobre o Avatara, sobre o 24 de fevereiro de 49, 60 anos antes de ontem. O tema que nós escolhemos para hoje está exatamente dentro do nosso propósito: desmistificar e desmitificar tudo. Então hoje nós vamos falar sobre os gênios. Sobre os gênios, qual é o significado do gênio em si, gênio e Gina, uma coisa que muita gente fala de Ginas, os Ginas, território Gina, tudo isso aqui nós vamos bater hoje novamente na tecla e vamos rememorar. Então, bem-vindo, Jorge. Obrigado, Greg. Você tem alguma introdução a fazer? Não, só boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui novamente. Toda nossa. Estar contigo. Desculpa aí pelo atraso. Não tem atraso aqui? Não tem. Coisas da vida da face da terra. Eu queria mandar um abraço para a dona Bela Becker, que eu esqueci da outra vez. Então hoje está dado o abraço, dona Bela. Abraço. E com relação a 24 de fevereiro, é um caso muito sério. É que assim, toda uma nova realidade vem sendo construída. Agora melhorou. É que está muito barulho do ar-condicionado aqui no estúdio. Então, toda uma realidade vem sendo construída, não assim de ontem, não de 2.000 anos, né? Não de 5.000 anos, quando nasceram as religiões que são seguidas hoje, né? Mas há alguns milhões de anos vem sendo construída uma realidade. Vem sendo preparado o início de um novo ciclo, né, baseado numa série de procedimentos, uma série de seres que contribuiriam para que isso acontecesse. E o ponto-chave, o ponto básico desse processo foi quando, geralmente assim, quando a divindade se manifesta antropomorfizada para colocar a humanidade no seu caminho, ela faz pontual. Então você vai e atende essa região do globo, aquela região do globo, aquele povo, esse tipo de procedimento, como sempre foi feito e é o que a história nos narra, né? Se bem que a história nos narra só os que são conhecidos, né? Mas tem muitos outros que vieram e fizeram pela lei da mesma forma, com tal ou com mais intensidade, e não constam nos livros de história. Mas de tudo isso, ele foi encaminhado, né? Culminou para um acontecimento em 24 de fevereiro de 1949, né? Que é a vinda do Avatara do síntese, né? Assim, de todas as manifestações da divindade no ciclo, né? Esse que se manifestou em 24 de fevereiro de 49, ele é o resumo do processo como um todo. Entende? Até que um processo manúsico, por exemplo, que se iniciou no início da raça ária, né? Ele foi concluído com preparação para a vinda de 24 de fevereiro de 49. Seres que deveriam nascer só no próximo sistema de evolução, nasceram para dar suporte a esse acontecimento. Então, uma série de coisas foi feita, né? Em todos os planos que se possa imaginar, não só no plano visível, no plano dos gênios, dos ginas, dos jainos, que a gente vai conversar agora, né? E embaixo, no meio, em cima, no cosmos, tudo foi feito para que isso acontecesse, um evento cósmico sem precedente. Nós não vemos os resultados ainda, primeiro porque a humanidade, operando baseado no emocional, sequer na mente concreta a humanidade opera, então ela é daquele tipo do eu tenho que ver para crer, só que ela tem que ver com o olho físico. Sim. Então, enquanto não tiver mudado, enquanto não chegar alguém entregar uma carteira, olha, é assim, então não vai acreditar, porque pensa que seria como foi das outras vezes, só que das outras vezes, o Avatar se manifestava para uma ação pontual, agora não, né? É para todo o planeta, né? Isso é uma coisa sem precedente. Então, houve uma preparação
que é a mudança do próprio globo, da própria humanidade, da própria ambiência cósmica para que ele se manifestasse. E isso aconteceu. O processo seguinte é a visualização. Só que no processo de manifestação e visualização tem que haver uma interação que é a vitalização, que é a densificação, né? E por isso que se diz que feliz daquele que acreditou sem ter visto, porque ele vai ver, né? Então, essa interação com o que já está de novo é que vai fazer com que a pessoa veja o que está acontecendo. Mas a gente já vive um mundo novo, sem dúvida. Maravilha. Então tá aí, estamos festejando. E É quem uma viver verá, celebração. como a gente já falou. Não, o quem viver verá não se aplica. Porque nós porque estamos vivos e nós estamos vendo. A gente só não vê quem não quer. Sim, não, porque nós prometemos aqui em programas anteriores que essa mudança de ciclo, toda a nossa geração estaria presenciando isso. Testemunha. Mas não é nem ser testemunha, é partícipe. Partícipe, perfeitamente. Então, você deixa de ser público para ser ator, né? Nesse grande teatro que foi montado, onde tudo gira em função de um novo ciclo, né? E onde a humanidade assume o seu status de divindade, então, e a divindade assume processo, uma consciência humana que ela jamais teve. É nisso que se tem trabalhado. Então nós temos que estar atentos ao que o processo já está em andamento e perceber que as coisas são... Não é nem só ficar atento assim, querendo ver não novidade, é ver mas assim, perceber. É não obstaculizar, sabe? É não densificar de tal maneira o nosso mundo que o mundo da própria divindade permaneça ignorado. Em você ficando permeável, você viver de maneira mais leve, você ficar atento às coisas, você afrouxar um pouquinho os grilhões que te prendem na rotina, né? Só isso você já vai começar a perceber, porque nós estamos imersos no futuro, nós estamos imersos em uma nova realidade, nós estamos imersos em um mundo onde a manifestação da divindade, aguardada por todas as teogonias, já se fez, né? Então, se não houver resistência, a gente percebe, né? E com o tempo todos vão perceber, isso é inexorável. Muito bem. Então hoje, Jorge, nós escolhemos o tema os gênios. O que a gente poderia, como é que a gente pode definir então, generalizando primeiro, né, para depois a gente falando os diversos significados, né? O gênio sempre é visto de uma forma fantasiosa, né? Você fala em gênio, todo mundo pensa na lâmpada de Aladim, né? Que tem um significado, você já vai falar sobre isso, né? Aladim, o gênio que você aperta lá, esfrega a lâmpada, ele aparece, ele atende os seus desejos. Então a maioria das pessoas conhece o gênio desta forma. Outros pensam que gênio é aquele cara muito inteligente acima da média. Outro acha que o gênio é também uma parte da nossa personalidade. Tem gênio forte, tem gênio não sei o quê, assim, assado. E tem... Todos estão certos. Todos estão certos, claro. E tem os gênios da natureza, que todo mundo conhece por diversos nomes também, né? E também é verdadeiro. Também é verdadeiro. Então, e tem outros ainda. Pode começar. Então tá bom. Bom, primeiro, a palavra gênio, em português, ela vem dos gênios do latim, né, que designa aquele ser que é guardião, que ele protege alguém. Por isso essa associação depois da história do Aladim, do gênio proteger e atender desejos, esse tipo de coisa. Mas também a palavra gênio, ela vem do árabe djin, né, DJJIN, que significa aquele que não pode ser visto. Se diz, inclusive, que quando o Alcorão foi ser escrito, então Maomé tinha uma dúvida se quem estava ditando para ele as normas era Deus ou os djin. Sim. Né? Aí, então, ele tomou como divindade e ele considerou e é considerado que quando a divindade se manifesta, as regras da lei, né, ela serve para a evolução tanto da humanidade quanto dos djin, dos gênios, que são seres em evolução como nós também somos. Então, essa é a origem da palavra. E existem gênios desses tipos todos que você falou, o da natureza, o tal do gênio forte em cada um, o gênio da lâmpada, o gênio da espada, o gênio do anel, né? Existem os jinas, todos eles existem. Primeiro, assim, o que é inteligência? Primeiro, vamos falar rapidamente sobre a questão da mecânica. Eu estou olhando para o relógio, começou um pouquinho atrasado. Não tem problema. Então, como é que funciona a mecânica mental do ser humano? Nossa, né? Como é que funciona a nossa mecânica mental?
Então, eu aprendo alguma coisa. Aí, isso que eu aprendo vai para a minha mente concreta em determinado lugar. Eu uso Agni Tattva, nós já conversamos, Já. que é uma força cósmica que permite modelar a matéria do astral da mente concreta, que é uma matéria plástica. Aí, plástica não de plástico, plástica de moldável, flexível, né? Aí, então, quando eu moldo uma parte da minha matéria mental com aquele conhecimento. Então, conhecimento sobre o piso, sobre o capê, sobre o ambiente, sobre a luz, sobre a câmera, qualquer tipo de conhecimento. Aí eu vou moldando. Na medida que o tempo vai passando, então eu uso a visão, a audição, os sentidos para todos eles através do Agni Tattva, então moldar as experiências e o conhecimento da vida. Isso tudo fica encadeado, fica interligado. Só que aquele conhecimento que não é muito usado, ele vai ficando assim numa parte mais esquecidinha, então pergunta, e sobre isso? Deixa eu me lembrar, aí separa os olhos, né, para daí pegar a atividade cerebral e concentrar na busca, e você sai varrendo no processo serial a tua mente concreta até encontrar o que você quer, daí você fala, isso é assim, isso aconteceu dessa forma. Esse que é o processo que a gente conceitua como memória, é assim que funciona. A inteligência, ou o que torna a pessoa inteligente, é simplesmente a capacidade de rapidamente vasculhar a sua memória. Entende? Então, todo mundo tem exatamente o mesmo nível de inteligência, só não é quem não quer, ou não usa quem não quer, porque como não usa, então sei, é uma faculdade com outra qualquer, ela vai se atrofiando e você acaba tendo dificuldade para lembrar ou para deduzir esse tipo de coisa, né? Isso é a memória e a inteligência. O que é a inteligência? A inteligência é a capacidade de você encadear uma grande quantidade de conhecimento e a partir desse conhecimento, com aquilo que a gente conversou da outra vez, que é a superinteligência e a infrainteligência, então você consegue deduzir, consegue criar, então aí começa o processo da inteligência. Todo mundo é inteligente exatamente igual, por quê? Porque a minha matéria mental é exatamente igual à tua. O que você usa para modelar a matéria mental, que é adquirir conhecimento, é exatamente a mesma coisa que eu uso, que são os sentidos e Agni para moldar, que é inerente a cada um de nós, porque Agni vem do pulso solar, do Sol central, a gente respira esse tipo de coisa, né? A partir disso, então, o que diferencia os seres humanos? É essa capacidade de manipular a matéria mental, entende? Mas então é só inteligência e memória ou rapidez de raciocínio, essas coisas que são comuns a todos, né? Mas quando tem uma outra pessoa que se destaca, a pessoa fala, pô, aquele cara é um gênio, ele consegue lembrar de tudo, não é um gênio. Ele só lembra de tudo, por quê? Porque tem a mecânica de buscar a memória mais aprimorada, porque ele ensaia mais ou pratica mais, né? Só isso. Agora, tem aquele ser humano que é o ser que é o genial, né? Que é aquele que, e por isso é usado o termo genial, né? Que é aquele que cria, é aquele que inova, é aquele que se diferencia. Um Beethoven, Mozart, Pitágoras, um Da Vinci, esses que se destacam nas artes de maneira geral, né? Ou nas artes sociais, nas ciências sociais. Qual é que é a diferença de um Beethoven para nós dois? Puxa, ele morreu, nós estamos vivos. Não, ele não morreu. Estou brincando aqui, claro, Ele não. não morreu. Nada, não teria diferença Não, nenhuma. ele não morreu, ele está em Duarte, está vivo, né? Só deixou o corpo físico, que aliás foi reutilizado. E já ouve direitinho agora, né? Já não tem mais problema de surdez também. Ele não ouvia, foi um processo kármico. Exatamente. E até foi uma coisa que ajudou, porque se ele tivesse audição... Ele não teria feito o que ele fez. Não, ele teria feito a obra, mas só até determinado ponto que quando ele começou a musicar as sinfonias, né? Ele começou a musicar o processo de evolução do universo. Quando ele musicou a nona, ele musicou o futuro. E aí se diz que ele musicou uma outra ainda, que é o futuro da própria divindade. Se ele ouvisse, ele não Tanto teria... dizem que tem alguém que aí eu sei, eu ainda não consegui, né? Mas diz que tem a 10ª dele, né? Mas não, aquela não... mas é só em termos, não procede. Não procede? Não é daquele, não é bem assim. Tá, então tá bom. Não vamos nem nos reservada. aprofundar nisso. Não. Vamos falar sobre até a nona que tá bom. Isso, mas qual é a diferença então, de nós com o Beethoven, então? É o seguinte, então a gente tem o físico vital, o astral, né, que é a emoção mais densa, a mente concreta e o princípio búdico, né, a mente abstrata e depois o princípio búdico. Na mente abstrata, no princípio búdico, está o próprio todo. Lembra que a gente falou que o quinto princípio, o princípio búdico, é o plano da mãe divina, Sim. onde está o amor universal? Sim. Foi objeto da no último anterior, programa. Não foi? Então, nesses planos, no plano da mente abstrata, está todo o conhecimento. Não o conhecimento humano, que é de mente concreta, mas está todo o conhecimento cósmico expresso em si.
Então, quem quer conhecer alguma coisa ou quer conhecer o todo, basta contemplar esse plano. Quando você vai compor alguma coisa, então se você está em contato com esse plano, você compõe a própria harmonia das esferas, a música divina. Então você faz aquela obra que se destaca no seio humano, no meio da humanidade. Então, quem era um Beethoven, um Mozart, um Da Vinci, sei lá, Van Gogh, eu ia dizer, mas não. É um desses que se destacam. Simplesmente aquele que aprendeu a usar a mente abstrata para não interferir no processo criativo. Só isso. Qual é que é a diferença nossa para ele, então? Nenhuma. É que nós, a humanidade como um todo, nós nos limitamos. Nós nos damos o direito... Nós né, nos de impomos não... limites, né? Eu acho que é isso, né? nós nos limitamos. Nós nos damos o direito de não aceitar quem nós realmente somos. A gente impõe obstáculos, né, para que o nosso próprio eu se manifeste. E o nosso próprio eu é a própria divindade. Então, esses que são os gênios, eles aprenderam, né, de berço, ou aprenderam realmente, né, foram preparados para isso, a como se expressar da maneira como realmente são. E aí, todo mundo pode fazer a mesma coisa. Então, entre um Beethoven e qualquer um de nós, não existe absolutamente nenhuma diferença, a não ser o quê? Ele operava no princípio búdico ou de mente abstrata, a consciência dele, e a humanidade como um todo, ela tem um nível de consciência baseado em outros planos. Por exemplo, tem gente que tem um nível de consciência baseado no físico. Sabe quem tem um nível de consciência baseado no físico? O plano mineral. Tá, já falamos aqui também. Algumas pessoas têm um nível de consciência baseado no vital. Quem tem o plano de consciência baseado no vital é o reino vegetal, então se comportam como vegetais. Aqueles que têm o plano de consciência baseado no astral, que é assim, não, eu vou viver para ter um alto astral, não sei o que e tal, aqueles negócios que estão muito legal, tem que viver aquela agonia, o tempo inteiro, aquela ânima, sabe, aquele que a maioria dos jovens de hoje vive. A grande parte da humanidade. Então, só que é o seguinte, o foco da consciência no plano astral, ele é inerente ao reino animal, não ao hominal. Sim. Então, é gente que age como animal, se comporta como animal. Aí, nesse karma, cumpre o seu papel. Há aqueles que focam o nível de consciência na mente concreta, na razão, na lógica. Esses estão de acordo com o ciclo, que é a quarta ronda. Então, a gente tem que consolidar e tem que fazer com que flua perfeitamente a coisa cósmica dentro do plano da mente concreta. Entende? E há aqueles que daí então têm o plano de consciência no quinto princípio, então esses os que a gente chama de gênios, homens gênios. Existe esse gênio que nós conhecemos, que nós falamos no começo do programa aqui, existe algum gênio que pode servir alguém? Ou já sei até que você vai responder, se eu criar, é lógico, né? Que tudo a gente cria, alimenta isso. Então alguém pode criar um gênio para que lhe sirva, vão entender, atender aos seus pedidos, atender aos seus anseios, nesse sentido? Para ensinar aqui como amanhã tem trocentos milhões de novas formas astrais prejudicando a própria rotação do planeta, né? Sim, pode ser. É possível, né? Lógico. Porque se a gente cria tudo, se eu pensei alguma coisa, eu criei, dei forma que lhe vivo alimentando, que nós já falamos de uma série de coisas. Isso é um gênio. Por isso é um gênio. Exatamente. Não deixa de ser. Cada ser humano tem o gênio do bem e o gênio do mal, né? O gênio do bem e o gênio do mal são dois, um ligado às tendências positivas e às tendências negativas, e um se chama o gênio de Fohat e outro gênio de Kundalini. O gênio de Fohat, então, ele administra as tendências superiores, e o gênio de Kundalini, ele administra as tendências inferiores. Por isso que fala assim, você tem um gênio terrível. O cara tem um gênio terrível. Simplesmente porque, por conta da tua própria interação humana, da tua própria negação da tua condição divina, você alimenta aquele que te torna num terrível. E você realmente alimenta aquele conjunto de seres, né, que você cria no plano astral, plano das emoções, que é o ódio, não sei o quê, o medo, a expectativa, e esses todos alimentados e de braços dados, né, geridos pelo gênio, e o gênio ele só sabe fazer o quê? Potencializar. Aí você fica refém dessas criaturas que você mesmo alimenta. Aí você é a tônica do quê? Do gênio das coisas mais densas. Aí você chafurda no mar vermelho, que é o mar de Tamas, que se diz de atravessar a vida sem molhar os pés no mar, né? No mar vermelho que atravessaram, sem molhar os pés da matéria tamádica, que é as dores da humanidade, que são as dores da humanidade. Uma coisa que a gente colocou até na nossa chamada essa semana foi sobre os Kama-rupas. Isso vamos deixar para conversar mais no final, para dar uma ideia. Não, então perfeito. Tá. Eu pensei que era um momento oportuno até que nós aborda, até porque assim, o Kama-rupa é aquele tipo de gênio que já teve o corpo físico, né? Tá. Então tá.
Então vamos para... Ele é um ser, tanto é que, como no árabe, né, então Jin é aquele que não pode ser visto, mas existe, né? E tem o Jin, o Gênio, o Jaino, o Jina, que ele já nunca teve corpo físico, mas existe, e tem aquele mesmo conglomerado de energias que se dá o conceito de gênio, né? Que ele teve corpo físico e aí agora já não tem mais, mas tem condição de interagir com aquele ser humano que está predisposto a alimentá-lo para que ele se manifeste. Muito bem, está tudo dentro do que nós falamos, que nós começamos falando sobre 24 de fevereiro. Você esteve no sistema geográfico, que nós já falamos, já mostramos aqui, já falamos inclusive no programa anterior, que o sistema geográfico constituído por 7 cidades mineiras, é sul de Minas aquilo? Como é que é a região? É a Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira. São 7 cidades, né? Mas são o sistema geográfico é como se ele fosse o chakra do mundo, né? Perfeito. Então, são um conjunto de 7. Isso. E sempre representa o presente, o passado e o futuro. E no momento nós temos ativos 3, né? E os 3 no Brasil. Um na Serra do Roncador, um conjunto. Um tendo Itaparica. por base ele Itaparica. Eu tendo por base São Lourenço na Serra da Mantiqueira. Isso. Mas existem outros sistemas geográficos também no Brasil que estiveram ativos à época que Badesir estava aqui, em preparação para o que aconteceu agora, e sistemas geográficos em vários locais do mundo, onde tem fraternidades ginas. Sim, é por isso mesmo que eu queria. Aí, essa que foi a introdução, foi por isso. E essas fraternidades ginas, ainda hoje, elas dão sustentação ao que está sendo feito no Brasil. Então você esteve... e quando eu fui também, eu estive recentemente, acho que em novembro, um pouquinho antes ali, que eu estive lá também. Fui visitar Itanhandu, passei por Maria da Fé, São Lourenço, e tem algumas outras cidades. Outros. Isso, outros. E falaram, você fez bem, porque foi bem, porque você esteve em território Jina. Tá? Muita gente já ouviu falar a mesma coisa, né? Então, hoje, eu chamei essa atenção, eu toquei no assunto, porque é uma boa oportunidade a gente esclarecer o que é um território Jina. O que são os Jinas? Já que nós estamos falando de... Primeiro, sim, o Jina, Gênio, Jaino, de Jin, designa a mesma categoria. A mesma categoria. Seres, exatamente. Seres. Então, não tem uma diferença, assim, o Gênio e o Gino, o Jaino, de Jin, designa aquele conjunto de seres que tem uma função, né, e que pode ou não ter corpo físico. Certo. Entende? Especificamente com relação ao local Jina, é que é local onde há uma atividade da lei e onde você tem um grupo de seres ou uma comunidade, né, que está em função. No caso aí dos sistemas geográficos, a gente tem as comunidades Jinas internas, né, e grande parte deles também trabalhando na superfície da face da Terra. Só que esses são Jinas, são gênios que não têm corpo físico, né? E eles têm por função preparar o local, por assim, vamos citar um local, a Uruoca. Sim, a Uruoca. Né? A Uruoca, ele foi preparado para ser o que viria a ser agora, a partir de 1924, em 10.000 a.C. Né? Ou, por exemplo, você pega na região dos Chavantes, o povo Chavante, e aí o povo Chavante tem corpo físico, são os índios Chavantes, né? São Jinas e tem por função proteger o local. Os morcegos também? O Chavante morcego, aí ele só vem em determinada ocasião e ele protege locais específicos que são as entradas, né? Perfeito. Mas o Chavante como um todo, exatamente. O Chavante como um todo, ele tem por função proteger. Então, sim. O Chavante é um povo Jina. Tem um livro da Helena Blavatsky, que é No País das Montanhas Azuis, onde é que ela fala sobre os Todes e os Mulucurumbis. Eu tenho, quem quiser me pede. São os Todes e os Mulucurumbis, ou Mulucurumbas, né? São gênios, são Jinas de 2 categorias. Os Todes, Jinas, ligados a uma linha específica do Pramanta, e os Mulucurumbis ou Mulucurumbas são gênios ou Jinas ligados quase que aos Jinas dos elementais. O fato deles serem daquele jeito, eles parecem meio que ignorantes, meio arcaicos. O que é isso? Por que isso? Não, o conceito de ignorante ele é baseado na mente concreta humana, né? Então, ele pode ser ignorante com relação à física quântica. Ao nosso ponto de vista aqui, humano, vamos dizer, quarto sistema. Música, exatamente. Ele pode ser ignorante com relação a um ramo do conhecimento humano baseado na mente concreta. Sim. Agora, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, até porque a Perfeito. A minha pergunta era essa, se eles têm consciência plena do que eles têm que fazer. Do que ele tem que fazer, consciência plena,
não. A Até outra- porque toda a categoria todas Não, as tá categorias entendido, então. de ginas, né, eles têm por função preparar e servir à humanidade. Sim. A humanidade consciente, obviamente, não vai pegar e colocar uma fraternidade gina nas mãos de um maluco, né? Então, eles têm consciência do que é necessário para o trabalho, de acordo com a lei. A mecânica mental do ser humano, ela é diferenciada que você vai e molda matérias na tua mente concreta, entrelaça com o astral, e aí você se expressa e sente e cria. Então, é dado a você criar fisicamente, vitalmente, astralmente e no plano da mente concreta, né? Já o Gina, o Jaino, o gênio, né, ele funciona baseado no conceito da instantaneidade, ele não pensa como a humanidade pensa, Tá entendido. entende? Porque ele não está separado em termos de mente concreta e astral Por como... isso que nos dá uma impressão errônea, assim, E até vamos dizer. porque a matéria básica necessária para que eu consiga parir, para que eu consiga plasmar um gênio, né, um elemental, um pensamento, uma emoção, que é um gênio. Tanto é que se fala assim, os pensamentos voam, os pensamentos positivos e altruístas voam. Voam, por quê? Porque eles são paridos em formatos como se tivessem asas, né, em tom de rosa bem claro ou amarelo ouro, e assim que ele é plasmado, ele recebe um influxo vital do próprio Criador, eu, né, ou qualquer um de nós, e ele voa para a esfera mais alta do plano astral, né, e se manifesta no plano como um todo. Então, o pensamento voa realmente e fisicamente. E quanto mais denso é o pensamento, quanto mais contra a lei é o pensamento, mais atolado ele fica no plano astral mais baixo. Tá Até que entendido. o pensamento mais denso, aquele de violência, da erotização, esses assim, eles nascem como homúnculos, como formas vermelhas, rubras, negras, densas, às vezes entrelaçadas entre si, e mal conseguem se mexer. Então eles ficam ligados diretamente à criatura que gerou, né, ao ser humano que gerou, e se alimentando sofregamente da vitalidade que você gera aqui, supondo que você gera esses pensamentos, né? Já o pensamento altruísta e generoso, ele é gerado de uma forma assim, difusa, como se fosse um anjo, o conceito de anjo, né? E aí de um tom rosa mais vivaz, assim, mais forte na parte onde seria a cabeça do ser humano, né? E com o conceito de asa, e conforme diz, uma vez parido, quer dizer, eu pensei assim, que se faça paz para todos os seres. Acabei de gerar um ser rosa ou dourado, nesse caso é rosa, e ele se projeta, né, e se desloca. Tanto é que o professor Henrique José de Souza, de Avavani, aqui o Anjo da Palavra, ele fala que um pensamento altruísta e generoso, ele não beneficia só o ser humano que o criou, mas ele concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, um Deva, um gênio, um Gina, um Jaino, que é um pensamento positivo, altruísta, generoso, ele concorre para o benefício de quem criou e altera o próprio plano que lhe dá origem, altera a própria matéria do plano astral. Por quê? Porque ele se desloca, ele para cima, é para o alto e avante, né? Como tem a dizer. Então, realmente ele se projeta e se desloca. E no se deslocar, acontece uma coisa muito interessante. Ele vai se entrelaçando com os demais e vai se sublimando, se rarefazendo, né? E aí, quando ele se torna totalmente rarefeito, ele perde a identidade e alterou a matéria do plano astral. Como ele altera a parte mais alta, aí isso força um influxo daí de bem, de bom e de belo, né, de vitalidade, a descer em direção ao astral mais denso. Para quê? Para que o astral mais denso, para que aquele pensamento de ódio seja sublimado, sublimado, e elevado. esse é o termo Isso exato, é sublimação. evolução. Tá. E tanto é assim, tem então os gênios, os ginas, os gênios que são criados pelo ser humano, né, o máximo que pode acontecer com o conjunto deles é um dia vir a ser humano. Não em corpo físico como nós, porque isso vai acontecer só nessa ronda, mas na próxima humanidade, então, o que eu pensar agora, eu vou criar, ele vai nascer, ele é meu filho cósmico. Da mesma forma, um elemental, né, então você pega gnomo, duende, sílfide, salamandra, nereida, qualquer um desses elementais, né, eles não têm corpo físico, eles estão ligados a outros gênios ou ginas em cadeia, até os lípicas, os asuras, que daí derivam para os elementais, os chefes elementais, e aí esses então, eles interagem no meio, vitalizando o meio, fazendo aquilo que eles têm que fazer dentro do conceito da instantaneidade, porque não tem mente concreta. E qual é que é a aspiração de um gênio da natureza, qualquer que seja o poder dele? Vir a ser o seguinte evolucional dele. Qual é o vir a ser seguinte evolucional dele? É a cadeia seguinte. Então, um gênio
né, do reino mineral, o vir a ser dele é ele operar como um gênio do reino vegetal. Um gênio do reino vegetal, o vir a ser, é operar como um reino do gênio animal. Um do gênio animal é vir a nascer como ser humano. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que no ser humano, além do gênio, que seria o gênio do bem e o gênio do mal, não no conceito humano, a gente não está falando aqui mal religioso, mal religião, é o conceito de bem e mal como Forhat Kundalini cósmicos. Então, a operação desses gênios ainda no ser humano, ela opera 5 categorias de gênios, que são todos os gênios da natureza manifestos no ser humano, porque todos os poderes do reino vegetal e dos elementais do reino vegetal e dos gênios do reino vegetal estão no ser humano, assim como estão do reino mineral, do animal e do próprio hominal e potencialmente do angelical, que é o 5º princípio. Você falou dos jinas, que eles têm alguns que nunca tiveram forma física. Sim. Certo. Dentro da escala evolutiva, e esses jinas, vamos dizer, é verdade o que é propagado, por doutrinas, por religiões, de que o ser, vamos chamar de ser, o que está dentro de mim, eu aqui, que estou representado pelo Eustáquio aqui hoje, eu tenho que passar, eu tenho que experienciar todos os 4 reinos para eu atingir necessariamente esses jinas que estão aqui hoje? Já experienciou, senão não estava aqui hoje. Isso. Então é líquido e certo. Tem que passar, todo mundo tem que passar pelo mesmo processo. Não tem nada a ver com a teoria da evolução das espécies, que diz que a gente veio do macaco. Não, nada disso. Eu estou perguntando em outro nível. Não, assim, nós temos que passar. Então, já passamos, porque primeiro existiu uma ronda onde existiu o reino mineral. Desse reino mineral, daí foi gerado um Buda, chama Agzin Muni. Sim. Né? Aí esse Buda elevou as consciências do reino mineral para criar um sol e um sistema, e o resíduo desse reino de evolução é o que hoje a gente chama de minerais. Sim. O resumo disso passou para a cadeia seguinte, aí veio o reino vegetal. Magzin Muni, o segundo Buda, né, o Muni, e que inclusive são gênios, né, que estão nas montanhas sagradas hoje, interagindo. Aí, então, e estão presentes ainda, por assim, porque tem as lendas dos anéis mágicos? Porque no anel mágico eu tenho o poder do Muni, do gênio do reino mineral. Sim. Porque tem a questão da lâmpada mágica, da bagueta mágica, Aladim, do cajado. Né, que nós falamos ali. Aladim, o gênio de Alá. Deus, né, de Alá. Então, sempre essa potência criadora, ela passa de um reino para o outro até chegar no seguinte. Então, a gente teve o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Então, para você ter chegado aqui enquanto consciência, enquanto ser em evolução, obrigatoriamente o que você representa, né, passou pelos reinos todos. Agora, não quer dizer que o grego um dia foi pedra, não. São consciências, né? E é uma coisa assim, também que é muito interessante, que tem que dissociar, que quando a gente fala reino mineral, quando as consciências eram só minerais, não tem nada a ver com o mineral de hoje, com a pedra de hoje. O que tem hoje com o mineral é o resíduo não evoluído do plano da ronda, né, dos minerais. O vegetal é a mesma coisa, animal é a mesma coisa, por isso que a gente tem. Então, tem as pedras sagradas, as pedras falantes, os animais sagrados, as árvores sagradas. Por quê? Porque realmente, à época, eram os seres em evolução. Para frente, né, então aí a gente vai passar por algumas evoluções, até vai chegar à humanidade alada, aí depois vai chegar à humanidade divina, logísticos, então são vários. Aí então vai chegar um tempo em que daí alguém vai poder conversar, então, um dia nós somos seres humanos. Os seres humanos que não evoluírem vão fazer parte do ambiente da humanidade seguinte. É aí que eu quero chegar, porque em certa ocasião você disse aqui no Vida Inteligente que às vezes uma pessoa pode voltar num estado. Sim, foi quando a gente conversou sobre reencarnação. Isso é verdadeiro. O que você quis dizer com aquilo? Vamos repetir hoje. Não, que tem a reencarnação, que ela é aceita por todas as teorias, não ser pela Igreja Católica, né? Mas que no início, inclusive, aceitava, até o concílio, não sei se de Trento ou alguma coisa assim, não é o caso, não é objeto hoje. Mas aí, então, a reencarnação, ela diz que aquela mônada, ela vai de corpo em corpo para evoluir até o final de um ciclo, né? Sim. Só que no Oriente, a reencarnação ela assume uma outra tônica, que não é só reencarnação, é metempsicose. Metempsicose, sim. Se a criatura de livre vontade, usando o livre-arbítrio, né, tendo tendo conhecimento, ela pratica o crime de lesa humanidade, lesa evolução,
lesa a divindade, então ele vai voltar consciente para o reino anterior na próxima existência. Consciente. Ninguém vai castigá-lo, ninguém vai mandar ele naquela situação. Não, porque ninguém se castiga. Não, claro, se porque diz assim, vamos esclarecer, porque as assim, pessoas estão presas a esses dogmas. Não julgueis para não ser julgado. E sabe por quê? Que quando você vai julgar a atitude de um outro ser humano, né, ou de um conjunto de seres humanos, você está usando um gênio que você tem, sim, né, sim. que é o gênio julgador, né, que é Karuna. Então, o gênio Karuna em você se manifesta como o julgador. Karuna é julgadora? É o julgador. Eu não sabia. É o Astaroth é o da inteligência suprema. Tá. Né? O Manu é o da vida e Yama é o da morte. Tá. Tanto é que o gênio Manu e o gênio Yama é que regulam a vida e a morte nas criaturas. Então, quando você julga, você se envolve karmicamente com aquela criatura que você está julgando. Em se envolvendo karmicamente com aquela criatura que você está julgando, o lípica anotador, que é aquela categoria de seres divinos, né, que se encarregam de anotar o karma da humanidade. É o Akasha, o registro akáshico. Te envolve com aquele, e aquele que você julgou, né, vai receber a pena junto com você, porque você se misturou com ele no julgamento. Por isso, o não julgueis para não ser julgado. E a tônica do ciclo é a neutralidade, a não se envolver. Tá? Isso aí foi importante a gente ter falado. Hoje nós estamos falando, aproveitando o embalo aqui, porque hoje nós tivemos na nossa mesa lá que a gente conversa tudo, nós falamos sobre o perdão. Né? O perdão que também é uma coisa difícil de muitas pessoas exercerem. E nós estávamos falando que eu, por exemplo, tenho dificuldade. E eu, como já superei muitas coisas nessa vida, eu espero um dia poder transmutar e aprender a perdoar, ou esquecer. Porque enquanto você não esquece, eu acho que você não perdoou, é mentira. E nós estávamos falando exatamente sobre esse nível, que fora esse perdão que eu digo, Jorge, eu te perdoo por aquilo que você me fez, ele não se limita apenas a esse nível físico, né? O perdão e mais uma série de coisas, elas têm o outro lado acima disso que precisa ser trabalhado também. O perdão, assim, eu podia usar um termo assim bem simples para compreender. Ele tem o gênio dele também, né? Nós estamos falando de gênio, né? Não, e o perdão, primeiro o perdão ele está submetido ao meu gênio do bem, ao gênio da vontade, está submetido ao meu gênio de Forrat, né, da eletricidade básica, que é o amor divino, que é a mãe. Aí então, quando eu perdoo, assim, o perdão ele é como se fosse um desamarrador de nós do astral, porque quando você tem uma coisa muito densa, então vamos supor assim, você odeia alguém, aí você odeia alguém por alguma razão, está ligado a outra coisa, então isso é como se fosse assim, um entreposto, uma estação, vamos imaginar uma estação espacial com várias naves chegando. Sim. Essa estação é o ódio, que você que alimenta. Essas naves chegando são todos os sentimentos que você tem entrelaçado. E aquilo cada vez vai se fortalecendo mais, e chegando mais gente, você começa a se comunicar com uma outra estação, e aquele ódio toma outra proporção, até que daí isso acaba gerando karma, interfere altera o caráter, gera aquela coisa. Uma série de coisas. Você perdoa, você exerce o perdão é simplesmente a capacidade de desamarrar os nós que mantêm aquela estrutura viva. Você sublima aquele evento e não é esquecer. Você pode lembrar do evento, mas é lembrar do evento com neutralidade, é sem alimentar. Porque você fala assim, vamos supor assim, você odeia alguém. Eu só vou perdoar quando eu esquecer desse alguém. Não, aí é mentira. Você cria uma forma de pensamento, uma forma de retenção. Para fazer de conta que não existe. Não, aquela pessoa que um dia, né, disse para mim que não gostava do meu sapato preto e que por causa disso eu a odeio profundamente, ela não morreu. Ela existe, só que é o seguinte, ela existe e realmente, né, aquele dia o meu sapato preto não estava legal. Né? Ou ela existe e o que ela falou para mim não faz mais diferença nenhuma, porque eu gosto do sapato preto. Então é assim, pelo fato de você perdoar, não quer dizer que aquela criatura que gerou a necessidade vai deixar de existir, senão não tinha mais ninguém no mundo. Sem dúvida. Não é? É você analisar com neutralidade e desmanchar e deixar de alimentar esses gênios que você cria e que... Lembra que a gente falou sobre... o grande X da questão. O que é o pensamento? O pensamento é um elemental, que é um gênio, entrelaçado. E o gênio da natureza é um elemental não entrelaçado, ele age por conta própria. Então, todos os pensamentos que nós temos, todas as emoções que nós temos e criamos, estão entrelaçados entre si, em cada um de nós, se alimentando do baço, da nossa vitalidade. E se alimentando da nossa vida. Então, quanto mais pesada fizeres a vida, mais ela pesará sobre ti. E pesará
realmente, porque quanto mais denso é o que você carrega, mais ele suga energia, mais pesado fica, mais você se curva, mais a tua vida se esvai. Entende? Bom, voltando. A questão do gênio, a gente falou de gênio do anel. Então, o gênio do anel existe porque ele tem o poder do Muni, do reino, né, ali na pedra, no metal. O cajado, que é usado para fazer magia, para invocar gênio, todos eles existem, né, e são operáveis. É possível criar um gênio para que ele siga as minhas ordens? Ou criar um elemental? Sim, a gente conversou aqui já que Paracelso, ele criava, né, ele invocava e criava gênios, criava ginas, né, criava elementais para fazer o trabalho do laboratório, o trabalho fez braçal. até o livro, né, Botânica Oculta, né, Paracelso, né? Ele era um alquimista, né? Ele era um adepto, né? Sim, então ele fazia parte das fraternidades. Então ele fazia essas operações, né? E você pode criar um gênio, né, que atenda aos teus desejos, assim como o Aladim tinha, né? Só que sempre quando você vai criar a criatura, se ela é criada de uma maneira não adequada, ou se ela é criada para um propósito escuso, né, ela se volta contra você e acaba te dominando. Por isso se fala que o pensamento, o feitiço acabou se virando contra o feiticeiro. Perfeitamente. E é verdade, porque quando o feiticeiro ele vai, supondo que a gente soubesse disso, mas vamos comentar, né? Então, quando ele vai fazer alguma coisa, fazer alguma magia, então ele já tem que ter pensado antes, então ele criou o gênio que vai fazer, aí ele usa o verbo, ele vai e fala, né, na direção, tem determinados processos e tal, aí ele vai e isso entra em atividade. Só que isso que está agindo, que foi criado pelo feiticeiro, ou pelo alquimista, ou o que seja, ele está ligado ao pai dele. Sim, com certeza. Todo gênio tem um pai, todo gina tem um pai, independente se é um pai corpo físico ou um pai que não tem corpo físico, ele tá ligado a alguém, está ligado ao seu criador, né? Sim. E aí quando ele acaba o trabalho, ele volta, né? E volta mais forte. Quando você então cria um processo criativo, esse processo volta mais criativo, você gera um ciclo virtuoso, né, de bem, de bom e de belo. Quando você gera um processo negativo contra alguém, esse processo negativo se mistura e volta. E aí você gera um ciclo vicioso, de mal com L, mal com U e feio. E ele vai fazer o quê? Ele vai voltar e vai te sugar a vitalidade, porque ele precisa ficar convulsionado para se alimentar. Tem que ser alimentado, né? E assim que funcionam todos os gênios, todos eles sem exceção, inclusive o do Aladim, que é factível, né? Eu acho que tudo isso aqui que nós estamos falando hoje, eu acho que todo mundo que está assistindo, ele está se identificando com muita coisa, com toda certeza. E está sendo muito bem encaminhada a conversa, porque olha, nós estamos mexendo em coisas. E uma coisa muito importante, sim, que daí com relação ao Aladim, que é a história que todo mundo conhece, né? Então ele deixa o último desejo para o final e o Aladim, ele tem como último desejo que o gênio dele se liberte. Isso. Aí o gênio sai da lâmpada e se liberta, né? Só que daí isso é simbólico, porque o gênio ele tem que estar vinculado a uma fonte de vitalidade. Né? Então, se o gênio se liberta do pai... a galinha dos ovos de ouro, a história da galinha dos ovos de ouro. Se o gênio se liberta do gerador dele, ele morre por inanição, ele vai se desfazer, né? Então, a liberdade que é dada ao gênio nessa vez, e veja que daí, então, o Aladim, ele ganha a lâmpada e ele vai satisfazer os desejos, o astral. Sim. Né? A parte mais dentro. Então, ele está usando um poder cósmico, que é o gênio, para satisfazer o astral, né? Um erro. No processo, ele aí começa a questionar os desejos e começa a controlar os desejos para não gastar aqueles. Entra em ação a lógica, que é a mente concreta. Aí, ele passa por um processo de iniciação, ele vê que, na verdade, ele pode abrir mão da satisfação dos desejos, que é o astral, usando a lógica e dando o terceiro para aquele que lhe proveria o desejo. Então, isso aí já é mente abstrata, ele manifesta o amor por uma criatura que sequer tem corpo. E o amor por uma criatura que é subordinada a ele. E aí ele liberta. Perfeito. E o libertar, o dar direito ao gênio para que ele tenha o terceiro desejo, né, é o seguinte, é dar ao gênio a possibilidade de nascer como pessoa. Isso é libertar o gênio. Tá. Porque o máximo de evolução que um gênio chega, nesse caso, né, é nascer como ser humano. E daí, então, aquela famosa frase do quem ama liberta tem muita lógica, né? É isso. É isso, né? É exatamente isso. Então, não prender aquilo lá. É, exatamente. Isso se aplica daí a esse gênio da história do Aladim, né? E também aos gênios que nós criamos, que são os pensamentos, as emoções, esse tipo de coisa, né?
O fato de a gente, estamos aqui, estou de olho lá e eu quero voltar lá onde nós somos. Estou preso hoje no sistema geográfico. O fato de aquela região que nós estávamos falando, que é uma região Gina, né? Nós já explicamos o que é. São seres sem corpo físico, né? Que estão lá naquela região, tudo. E aquele, muito provavelmente, essas presenças, elas mudam. Esse tipo de presença muda os locais, não muda a energia dos locais? Não é que só muda a energia, é que é parte da interação do Gina com o ambiente, Isso. é da consciência ao ambiente, porque há um Gina em operação no sistema geográfico ou em uma fraternidade Gina qualquer, se subordinam todos os gênios dos elementais. Então, a interação do Gina com o local dá consciência para o elemental, permitindo que o elemental mude de plano até também vir a nascer como ser humano. Tá, mas essa coisa aqui, de, por exemplo, você vai para aquela região, você se sente muito bem. Você vai, porque nem eu ali, fui para Alto Paraíso, que depois eu soube, porque você disse aqui nesse programa. Sim, em primeiro lugar a ser solidificado no planeta. Não precisa dizer mais nada. Por isso que eu chegava e lá os seres que solidificaram dessa região, eles ainda hoje existem. E periodicamente no Tibete é feita uma série de rituais e são preparados alguns monges para descer e restabelecer o acordo entre o humano e esses seres alados. E são seres alados ígneos e inconscientes. E a humanidade seguinte vai ser a humanidade ígnea e alada consciente. Então esses seres, o resgate desses seres que foram responsáveis pela solidificação da crosta terrestre, dependem do sucesso da humanidade. Então aquilo é fantástico, por isso que eu falei, você vai para determinados lugares, as pessoas que gostam de sentir, as pessoas que gostam de ver, as pessoas que estão presas nisso ainda, todos nós, né? Não estou me diferenciando disso, não. É impressionante, por isso que eu digo, você não pode, não é influência do meio, você sofre influência do meio, você tem que estar perceptivo, mas realmente existem lugares que... Sim. Você se derrete, derrete, ele rompe qualquer dureza de qualquer coração, e aquilo, de qualquer carapuça que você vista. Tira a sandália porque você está pisando em local sagrado. Mas a pessoa nem sabe, mas essa é a minha pergunta, não sei se eu estou formulando simbólica. direito. Não, eu entendi perfeitamente. Porque você chega no lugar, você pode chegar todo gostosão, todo metido, vamos falar em linguagem vulgar, e você desaba a chorar, você vira humilde, você quer abraçar todo mundo e não aconteceu nada, ninguém veio falar com você, nem coisa nenhuma. O próprio local porque assim, que é isso? Esses locais, né, sagrados, esses locais ginas, por conta da ancestralidade, da coisa cósmica acontecendo, então eles tendem a acelerar qualquer processo que tem em você. Então, se você chora e você se sente bem, é porque em você há essa necessidade de se sentir bem e de abraçar todo mundo e de ser motivo de chorar por qualquer coisa, só que você não faz isso hoje aqui, no teu dia a dia, porque você está revestido de uma camada mais dura para se proteger. Mas é o que eu quis dizer. Por que um ambiente faz porque isso? Porque esse ambiente, ele faz assim, ele pega o ser humano, né, e torce sobre si mesmo, né, e potencializa o que o ser humano tem. Ninguém transforma ninguém nem em bom nem em mal. Torce, potencializa e exterioriza. Aí cada um é o que é. Né? Nesses locais, você pode dizer que há uma queda de máscaras. É impressionante. E o mais importante disso, que eu já falei isso diversas vezes, em palestras e tudo, que você, apesar de eu sentir saudade, ter ido lá 33 vezes, tudo, estou falando de Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros, hoje... Só o fato de eu me lembrar daquele local, eu estou naquele local e eu sinto tudo aquilo. Lembra que ele falou que quando você olha para alguém, alguém olha de volta para você? Isso funciona perfeitamente. Tá. Então, você quer continuar dirigindo aqui? Eu estou ali, estou curioso para saber. Estou curioso para saber. Eu acho importante para as pessoas saberem da grandiosidade desse evento. Não tem mais nada. Não, nós estamos contra os gênios. Eu acho que foi bom. Podemos até dar continuidade aqui, se tiver tempo aqui. Mas eu quero que você passe para nós aqui, para o público, que ele está nessa energia toda. Quem nos assiste está na nossa egrégora, vamos dizer. E eu acho que é um fato muito importante. Não sei como vai ser o próximo 24 de fevereiro. Certo? Mas eu sinto esse 24 de fevereiro com
sei lá, alguma coisa especial, não sei, alguma coisa aconteceu lá. E não é o 24 de fevereiro anteriores ali. Eu sinto assim, eu não estive lá, não sei, entendeu? Então eu gostaria que você passasse alguma coisa, você que esteve lá, você foi em território Gina, você esteve na celebração, então o que você puder falar Primeiro, seria... uma coisa assim, muito importante, né, com relação ao território Gina, que assim, hoje o Brasil inteiro é um território Gina. Sim. Né, porque sob o Brasil, né, nós temos Duarte, nós temos sistema geográfico de atividade, temos comunidades, fraternidade Gina, nós temos a Garta, nós temos a sétima cidade Agatina embaixo da Serra da Mantiqueira, nós temos o Buda nascido, temos o Roncador. Então, não existe no planeta, né, solo mais sagrado, né, não existe no planeta local mais Gina do que esse solo que nós pisamos. Então, o certo seria andar no Brasil inteiro descalço, porque isso é solo sagrado. Né? Obviamente que dentro desse organismo, né, que é o Brasil, eu tenho chakras em maior ou menor atividade. Né? Então esses são os chamados sistemas geográficos. Né? Agora, há os Ginas atuando, então, Dianes, Daranes, Aranidruvas, os Ginas, os visíveis e invisíveis, todos eles interagindo. Agora a gente tem assim, em termos de Gina, de fraternidade, nós temos no Peru, né? Nós temos no Yucatán, ligadas ao sistema geográfico que você referiu. A gente tem no Peru, né? Nós temos na Península do Yucatán, no México, temos em El Moro, nos Estados Unidos. Temos em Srinagar, na Índia, temos em Sintra, em Portugal. Em Sydney, na Austrália, e no Cairo. Isso, no Egito. Fraternidades Ginas hoje estão assistindo, entende? Sim. Assim, em atividade, né, e atividade templária, e estudo, e preparação, e um ir e vir direto todos os dias, fazendo uma tessitura cósmica para preparar a ambiência para que a humanidade desperte e veja o que está acontecendo, para que haja esse congressamento entre humano e divino, para que a humanidade aprenda. Isso é uma coisa muito importante, que assim, quando você vai num lugar que você considera como lugar Gina, ou quando você vai num local onde é que você vai se sentir bem, porque tem os seres, não sei o que tal, lembre o seguinte: todos os seres visíveis e invisíveis, eles estão em trabalho em função para fazer com que a humanidade atinja o seu objetivo. E há várias categorias de gênios, ginas, e gênios, todos eles, né, interrelacionados entre si, mas todos com os olhos voltados para a humanidade. Então, quando você for se relacionar com o invisível, você é senhor do invisível, com todo o respeito, porque são seres que evoluíram antes que você, ou vão evoluir depois de você, no caso dos elementais, todos merecedores de respeito, cada um com uma função de lei, mas com os olhos voltados para você, ser humano. Por quê? Porque em você reside a humanidade, a divindade consciente, que vai dar consciência a todos eles. Entende? Então, o que acontece nesses momentos? Em 24 de fevereiro é uma celebração, é revitalizar o novo. Né? E aí, então, em todos esses locais são feitos cerimoniais, que daí também nada tem a ver com religião, que são cerimoniais para transformação de energia cósmica, para expandir para a humanidade, e é um processo de transformação. E é isso. Mas teve alguma coisa especial esse ano? Todo ano é especial. Tá bom. O olhinho brilhando já me respondeu. Não tem problema. Então, o importante é que eu senti isso. Está aí e é bom para todos nós, com toda certeza. A certeza que a gente pode ter, Greg, isso dá para sentir. Com relação a esse assunto, assim, que a gente está tratando dos gênios, dos ginas, e com esse assunto que você levantou, que é muito a propósito de 24 de fevereiro, é o seguinte: Feliz ano novo. 1º de março. Então está chegando aí. E 1º de março, eu vejo que interessante, né? É aniversário do Sol, né? Uma das encarnações de Vishnu, parte desse complexo, desse conglomerado, né, de divindade antropomorfizada, tem o seu nascimento humano em 1º de março, a parte masculina dele. Curiosamente, é quando perto de um outro, o equinócio, e né? em maio, daí também tem o aniversário de uma outra parte, que é chama-se Akdjin, né, que é o Jina Supremo, né, que é o Buda,
da humanidade do futuro, quer dizer, a humanidade do futuro sequer existe e o resultado dela se manifestou como um gênio, Akdijin, que dia de maio? Que dia de maio? É em maio. É? Que dia você faz aniversário? 11. É 13. E você é dia 12, né? 12. Grego 11, Jorge 12 e outro 13. Akdijin 13. Coincidências. Jorge, palavra final. Uma coisa que é muito interessante para a gente comentar, aproveitar esses mais 45 minutos que a gente tem. Olha o Cronos te olhando aqui, você vai ver só. O Silvio, que é quem controla o tempo, me falou mais 45 minutos e assim, você está morto, camarada, nem pensar. Não, então, nesses mais alguns segundos que a gente tem, assim. Então, tem uma figura que representa o chamado resgatador do ciclo, uma expressão da própria divindade, desse processo que a gente tá passando agora, que é Akdorj, que é o nome da criatura, sim. É do ser. Entende? E aí esse ser tem a ver com São Jorge, que é a igreja caçou, mas que é o Kalki Avatara, e que representa também o próprio Buda, Maitreya Buda, o Senhor dos Três Mundos, sim. E é uma tradição antiquíssima, que remonta ao início da raça ária, então 1 milhão de anos atrás, mas que aí alguns teologistas se apropriaram, e a igreja deles que era santa, tirou da mão, não interessa. Mas uma coisa que é muito interessante, assim, que daí na figura, na imagem de Akdorj, né, montado em seu cavalo branco, o guerreiro montado em seu cavalo branco, e que é um processo verdadeiro, então, nos pés de Akdorj, que é onde ele vai se assentar na terra, tem asas, como aquela representação de Mercúrio, que é aquele que tem asas nos pés. Sim, né? sim. E aí, então, vejo que a própria divindade, né, a antropomorfizada, a própria realidade que nós vivemos hoje, ela se assenta e ela só vai ter onde colocar os pés, ela só vai ser visível, ela só vai poder agir se tiver asas nos pés. E asa, né, vem de ala, alai, que é a mesma raiz latina de alactas, alacritatis, que é a alegria. Então, o caminho para se entender o que está acontecendo hoje, para viver o mundo do futuro, o mundo da divindade, o mundo do Buda do ciclo que já nasceu e o mundo de todos os gênios, ginas, jainos, o mundo de cima, do meio e de baixo, é viver com alegria. Isso é comigo mesmo. Alegria. Expandir, expressar a alegria divina que tem em cada um por estar tendo uma vida consciente, honrando, né, a expectativa da lei em cada um de nós. Alegria, né, é a base para compreender e aproveitar essa existência. E vai ser uma coisa muito boa se vocês fizerem isso. Então é uma alegria o que nós compartilhamos aqui hoje. Vamos terminar o nosso programa hoje sorrindo, né? Como sempre, né? Obrigado, Jorge. É uma celebração. Obrigado a você. Fraterno abraço a todos, até sempre e fiquem felizes com seus gênios. Cuidem bem deles. Até sempre. Tchau.